gente vai falar de um tema polêmico, mais uma vez. Mas eu acredito que muito enriquecedor, porque tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E com a nossa convivência, que acontece aí em diversos níveis, né? Trabalho, em casa, na família, relacionamento marido-mulher, namoro, amizade, tudo na verdade, né? E aí, e às vezes com a gente mesmo, porque às vezes o problema também É está em si verdade. próprio, né? Então, como lidar com pessoas tóxicas, né? É interessante porque quando a gente falou isso, Rodolfo, esse tema, muita gente confundiu, né? Muita gente vai falar de drogas, vai falar vai Ok. falar de tóxico, né? Na Aham. verdade, não deixa de ser uma droga, né? É, tem que cuidar, porque às vezes pode ser. E eu queria começar perguntando para você, é, quem são as pessoas tóxicas, né? Quais são as suas características? O que a gente pode identificar como toxicidade? Olha, eu acho o tema importantíssimo, né? Porque nós precisamos adotar uma postura ao pensarmos sobre isso que não seja nem excludente e nem ingênua, né? Eu estava ainda falando, né, da história que eu tive a graça de também fazer filosofia, teologia, que isso me agrega muito, porque são saberes de um profundo conhecimento humano, né, muito antigo, e estamos aqui num ambiente onde as pessoas estão reunidas também por conta da fé. O padre está aí nos conduzindo, as pessoas, certamente, a grande maioria que nos acompanha, participam da comunidade, da capelania, tem alguma relação com a religião. E é um tema importante porque muitas vezes, e esse é um conflito muito presente na clínica, a pessoa que tem alguma fé, seja ela fé cristã ou não, todas as religiões sempre falam muito da importância da tolerância, do respeito, do perdão, e muitas vezes, a pessoa que se vê numa relação que não é saudável para ela, se pega nesse conflito de perguntar a si mesma: mas eu tenho o direito de repente, não querer mais me relacionar com essa pessoa? Como se ela estivesse fazendo algo de ruim ou errado, se ela, ao identificar uma relação que pode ser tóxica ou pode ser abusiva, né, de repente ela se dá o direito de dizer: isso não serve para mim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, né, quando falamos aqui de relacionamentos tóxicos, ou até quando a gente encurta a conversa e a gente fala de pessoas tóxicas, isso não é um julgamento de valor, isso não é um juízo moral sobre a pessoa, né? Nós não estamos condenando ninguém, nós estamos identificando que talvez aquela pessoa tenha um comportamento que não seja adequado, e isso pode nos afetar muito. Eu comecei dizendo e quero reforçar. Não quer dizer que a gente vai adotar uma atitude excludente no sentido de marginalizar a pessoa. Não é um rótulo para ela. Mas também nós não podemos, nem como pessoas, nem como cristãos, termos uma atitude ingênua diante do outro. Infelizmente, existem pessoas com problemas de personalidade, com problemas de caráter, com distúrbios emocionais. Mesmo que elas não tenham intenção de fazer mal, elas, em muitos momentos, ao se relacionar com o outro, elas intoxicam a relação, elas prejudicam, elas fazem mal. Então, a gente precisa entender que nós temos todo o direito de nos protegermos quando formos identificando relações que são tóxicas. Então, nenhuma atitude excludente, no sentido de pôr um rótulo, de marginalizar a pessoa, de ter preconceito, né? Mas também nenhuma atitude ou uma postura ingênua que a gente se desproteja diante dessa realidade. Então, a pergunta é como identificar, como, né, lidar, é, vamos colocar assim, com relacionamentos tóxicos, né? Uhum. Na verdade, nós precisamos pensar, a primeira coisa que a gente muitas vezes se esquece de olhar é aquele exemplo muito simples que Jesus dá no Evangelho. Os Evangelhos são muito bonitos porque Jesus fala por parábolas, e as parábolas elas conseguem alcançar as pessoas em várias culturas, em várias línguas, em várias épocas, né? E ele diz, por exemplo, da árvore que produz frutos. Ele diz, toda boa árvore, ou seja, toda árvore que está saudável, ela produz bons frutos, né? Então, muitas vezes nós estamos com a pessoa e estamos identificando que é na vida dela e na relação que ela estabelece conosco não existem esses bons frutos, e ainda assim nós temos dificuldade de identificarmos e de aceitarmos que existem pessoas que não têm condições emocionais para um casamento, né? Inclusive isso, né, padre, leva muitas vezes aquele processo que justifica no tribunal eclesiástico, né, chegar no ponto de se identificar que nem houve o sacramento, né, onde o sacramento é declarado ali que ele não existiu, ele foi inexistente.
Então, muitas Verdade. vezes as pessoas elas não têm condições para uma relação ou para aquele cargo que ocupa no trabalho, né? Para ser pai ou mãe, e nós não podemos romantizar as coisas. Ainda que a gente não esteja excluindo ninguém, nós precisamos ter clareza que é preciso aprender a olhar quais os frutos que a pessoa produz para a gente identificar se ela está saudável e se nós podemos ou não criarmos uma parceria com ela, seja de relacionamento amoroso, seja de trabalho, seja de amizade. É interessante quando você fala, por exemplo, da ingenuidade, né? Porque para muitas pessoas existe um limite ali muito delicado por questão de consciência, né? Entre praticar a fé e estabelecer limites, né? Tipo assim, praticar a fé no sentido de não ser totalmente excludente a tal ponto de eliminar a pessoa da sua vida, mas ao mesmo tempo colocar limites para que isso não seja tão invasivo a tal ponto de interferir na minha vida e causar um mal maior a mim ou às pessoas que estão ao meu redor, como por exemplo a família, né? E ali, junto com isso, ainda existe por muitos, na parte de muitos, perdão, um sentimento de culpa, né? Como se fazer isso estivesse ferindo o evangelho, estabelecer limites fosse um problema ali, porque, não, poxa, eu vou pecar se eu fizer isso, eu não vou ser acolhedor. É, Mas, na verdade, existe um limite entre ser complacente com o outro, de entender o outro, de tentar ajudar e deixar-se violar, ou, nesse caso, até violentar pelo outro. Por exemplo, você citou aí a questão das relações abusivas. Acho que depois vai ter oportunidade de discorrer um pouco mais sobre isso. Mas existe um limite ali, mas que muitas vezes não é claro, sobretudo para quem tem uma consciência religiosa, né? Porque a pessoa se sente como se estivesse cometendo um pecado, né? Quantas vezes a gente pega isso numa confissão, né? Mas você tem que estabelecer limites, você não pode submeter a tudo. Mas eu não sei, né? Ou por medo, mas na maioria das vezes por uma crise de consciência. é. E nisso, né, nós precisamos fazer um meia-culpa, né? Admitir que muitas vezes nós erramos no nosso discurso religioso. E digo nós, Sim. incluindo mesmo todos nós, porque todos nós somos a igreja, né? Nessa hora, quando a gente fala do meia-culpa, de assumir a responsabilidade, que às vezes nossa pastoral, nosso discurso não foi adequado, a gente só pensa nos padres e nos bispos. Mas eu acho que todos nós que somos igreja temos que fazer esse meia-culpa, né? Fazemos esse reconhecimento, inclusive para que todos nós consigamos mudar essa postura de uma linguagem, às vezes, muito carregada de peso moral. Né? E nós precisamos da capacidade de analisar mesmo. Né? Que relação é essa que eu estabeleço? O que ela traz para a minha vida? Quem é essa pessoa? Quais os valores que ela tem? Para eu me reconhecer dentro dessa relação e me permitir, inclusive, sair dela, se for o caso. Né? Mesmo quando se trata, eu citava agora há pouco, de uma relação matrimonial. Claro que ninguém se separa assim da noite para o dia, há que se fazer um caminho, amadurecer, mas muitas vezes existem pessoas, e aí infelizmente a maioria mulheres, que são vítimas na relação matrimonial de um abuso, ou emocional, ou psicológico, físico, social, né? Às vezes até sexual, mesmo se tratando da relação com o marido. E Verdade. nós precisamos, como igreja, reconhecer que muitas vezes isso que o padre está falando é verdade. A pessoa não consegue admitir que ela precisa sair daquilo porque nós carregamos no discurso religioso muito para o lado da culpa. Você tem que aguentar, essa é a sua cruz, você reze pelo seu marido, Deus vai resolver, ninguém pode, né, a gente não casa para separar. É verdade que a gente não casa para separar, é verdade que a gente primeiro tenta rezar, a gente tenta achar alguma saída, mas em algum momento eu reforço essa ideia, a gente precisa perder a ingenuidade. Existem pessoas que elas não vão conseguir, ou por um fator de caráter, ou social, ou por liberdade mesmo de escolha daquele caminho que ela faz, mudar a conduta para não estabelecer mais uma relação abusiva. Então, acho que essa sua fala é importante, né, dizendo que existem pessoas que procuram o padre e que não se sentem autorizadas a pôr limite na relação com o outro, como se ela fosse pecar por dizer para o outro: chega, agora não quero mais, você não vai mais fazer isso comigo. Pois é, e até, por exemplo, a questão do matrimônio, existe uma diferença ali entre lutar pela preservação da relação, da unidade, do sacramento, da família, e se submeter a condições de abuso, de submissão extrema, inclusive a violência física ou verbal, né, que muitas vezes acaba se tornando uma agressão à pessoa. Existem casos em que a gente, é claro,
não dá para generalizar, né? Existe ali um grau de imolação, de dedicação, de modificação que em qualquer relação, né? Concordo. Isso a mãe pelo filho, o filho pelo pai, né? A esposa pelo esposo e vice-versa, né? Mas essa doação, ela é espontânea, ela é fruto de um amor, de uma entrega, e não de um abuso, de uma submissão por uma agressão, por uma violência, né? Por uma exploração do outro, né? Existe ali uma diferença entre as coisas, né? Inclusive, isso puxa uma questão importante, que é do direito da gente sentir raiva, né? Porque você estava dizendo como identificar, não só olhando para o outro, isso ajuda, como eu dava o exemplo de lembrarmos das parábolas que Jesus contou, porque elas são muito carregadas de sabedoria, e dessa imagem, né, da árvore saudável que produz bons frutos. Os frutos dizem muito, mas não só. Às vezes, a pessoa, infelizmente, chega num ponto que ela consegue disfarçar muito bem os seus frutos podres, né? Graças a Deus não é a maioria, mas existem pessoas que vão adoecendo a um nível que elas vão conseguindo dissimular muito quem elas são, como elas vivem, quais são suas intenções. E muitas vezes a gente deixa de perceber o que está acontecendo porque a gente não percebe os nossos sentimentos. Em toda relação, a gente precisa sempre se dar o direito de perceber o que, que aquela relação desperta em mim, né? Eu vou dar um exemplo do meu chão aqui de todo dia, que é a clínica psicanalítica. O paciente muitas vezes não nos fala abertamente, ou por vergonha, ou por medo, ou porque ele ainda não percebe nele mesmo, né? A velha história lá que o Freud nos ensinou a enxergar que existe um inconsciente, muitas coisas estão lá e a gente mantém para fora, meio censurado. Então tem coisas que o paciente não conta, porque ele acha que ainda não está na hora, porque ele não está pronto, porque ele ainda tem vergonha, mas existem coisas que o paciente não conta, até porque ele desconhece de si mesmo. Como é que o psicanalista é capaz de ajudar nesses casos, né? Porque a relação que eu estabeleço com o meu paciente, ele comigo, desperta em mim, né? Emoções, impressões, sensações, que se eu ficar atento a elas, eu vou saber muito sobre essa pessoa. Nós não aprendemos a fazer isso muitas vezes. E aí nós desconsideramos os sinais. Às vezes a pessoa só vai se dar conta muito tempo depois, né? Vou usar de novo aqui outra imagem bíblica. Quando lá os discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, caminham até a cidade com Jesus, eles vão se queixando, vão falando, vão ouvindo. E quando parte o pão, que eles, né, entendem que é Jesus, no partir do pão, quer dizer, isso é muito bonito, eles reconhecem Jesus ao partir do pão, um diz para o outro, mas o nosso coração estava mesmo ardendo, né? Enquanto ele falava. Só que eles não conseguiram se dar conta antes. Eles já estavam sentindo a presença dele ali, mas estavam ignorando o que eles estavam sentindo. Então, muitas vezes, nós nas relações de trabalho, de família, de amizade amorosa, não nos damos conta do que essa relação desperta. E muitas vezes é raiva, inclusive. Outro sentimento Verdade. que nós cristãos achamos que não pode ter, que é feio, que é errado. E por massacrarmos em nós mesmos a raiva, que muitas vezes o outro desperta na gente, é que a gente não sabe se proteger. A raiva é um sinal dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí, presta atenção no que está acontecendo. Então a gente também precisa começar a aprender a perceber melhor o que a gente sente nas nossas relações. E existe uma diferença até, né? A raiva em si, porque as pessoas consideram todo. Eu gosto de lembrar que o próprio apóstolo Paulo vai dizer uma frase forte, né, que às vezes a gente se esquece dela. Podeis irar-vos, né? Quer dizer, ele fala até de ira, que é mais do que sentir essa raiva. Ele diz, podeis irar-vos, mas não pequeis, né? O que ele quer dizer com isso? Que a gente não manda no que sente, né? O que a gente não vai fazer é prejudicar o outro, né? Por quem a gente naquele momento pode estar sentindo isso. Uma ideia muito simples é que se alguém me der um pisão no pé, ainda que a pessoa não tenha intenção, isso dói. E eu não tenho que deixar meu pé embaixo do dele ou dela para que ele continue pisando. Eu tenho o direito de reclamar, de dar um grito, de puxar o pé para fora. Então, ainda que o outro não tenha intenção, e infelizmente existem pessoas que têm intenção, a gente precisa poder reagir. Nem toda reação, nem do ponto de vista humano, psicológico, nem religioso, é errada, essa reação é imatura, ou seja lá o que for. O que estaria errado é a gente ir praticar o mal contra a pessoa que a gente sente isso. Eu sempre digo para as pessoas, só de você não dar o troco, como às vezes a pessoa até mereceria, você já está fazendo muito. Mas daí você achar que não pode sentir raiva, não pode se proteger, não pode se afastar, é outra coisa. Então nós precisamos, né, nesse início da nossa conversa aqui, desmistificarmos um pouco essa ideia de que ser bom, ser compreensivo, ser paciente, exclui a gente se proteger,
saber se cuidar e saber reconhecer quando o outro está errado. Ainda que a gente não vá, como eu comecei dizendo, colocar um rótulo nele, criar um preconceito, ou muito menos prejudicá-lo. Mas eu não posso ficar dentro de uma relação onde aquilo está me adoecendo e me fazendo mal. Então, acho que conjugar, como estamos fazendo aqui, o aspecto emocional, psicológico, até com aquilo que a gente aprende na dimensão religiosa, é extremamente importante, para que a gente não entenda o aspecto religioso como um impedimento para a vivência dessas coisas humanas que a gente precisa saber se cuidar. Quantas pessoas arrastam relações adoecidas, né? Porque não se colocam como precisaria para que o outro aprenda a respeitar, né, a fronteira que precisa existir, porque eu não sou obrigado a adoecer junto com uma pessoa que muitas vezes não quer melhorar. Eu lembro de um conselho que eu ouvia muito da psicóloga com a qual eu fiz, né, terapia durante um bom tempo, e ela dizia, né, a gente não dá conta do outro, né, mas a gente muito mal dá conta da gente, né, a gente Sim. não dá conta do outro. Então, se eu não dou conta, muito mal dou conta de mim, quanto mais do outro, né. Então, eu queria justamente colocar aqui uma questão dentro desse assunto, esse como lidar com pessoas tóxicas. Então, tem mais a ver com a pessoa que lida com a pessoa tóxica ou com a própria pessoa tóxica? Tem a ver, por exemplo, eu estou lidando com uma pessoa tóxica, difícil, né, com diversos elementos aí ruins, que me fazem mal. Esse como lidar, então, tem mais a ver comigo do que com outros, seria isso? Eu acho que as duas coisas, né? A primeira, quando a gente está lidando com alguém que torna a relação tóxica, porque aquilo vai nos adoecendo. Por exemplo, às vezes eu estou numa relação que eu sinto medo quando a pessoa chega e não me dou conta. Eu sinto uma coisa estranha, parece que eu não fico bem. Às vezes eu tenho medo daquela pessoa. Que pode ser um companheiro ou companheira de trabalho, ou alguém num posto acima do meu, que pode ser meu esposo, que pode ser minha esposa, que pode, né? Quer dizer, de repente, a pessoa se aproxima e eu já sinto uma estranheza. Eu fico ansioso, eu fico inseguro, ou porque a pessoa é explosiva, ou porque a pessoa abusa, né? Por N motivos. Primeira coisa, então, como a gente está insistindo aqui, é saber identificar o que, que eu reconheço em mim quando eu estou com alguém. Isso já me diz alguma coisa. Depois, a gente vai tentar, na medida do possível, nem sempre é, mas se a gente falar em relações mais próximas, uma amizade, uma relação matrimonial, ou os pais com os filhos, ou vice-versa, os filhos com os pais, caberia, né? Você pergunta, a gente tem que lidar mais com a gente ou com o outro? A gente oferecer ajuda para essa pessoa, né? Dizendo, olha, você não acha que você está precisando procurar alguém para te ajudar? Acho que você está muito irritado, eu acho que você está muito incomodado com tudo, acho que você está se queixando sempre das coisas, né? Você mostra para a pessoa que percebe, acho que talvez você não esteja muito bem, e a gente podia pensar em procurar alguém, né, que pudesse te ajudar. Vamos tentar procurar um terapeuta, ou vamos procurar um médico, né? A primeira atitude humana e também cristã seria uma tentativa de apontar para o outro. Porque quando a gente está dentro do problema, muitas vezes a gente já não percebe mais, né? Entendi. Às vezes eu sou assim há tanto tempo, né, que já virou quase que uma natureza minha sem eu me dar conta. Eu já acho que eu sou assim, né? Então a pessoa diz: "Ah, é o meu jeito, eu sou mesmo mais temperamental. Ah, é o meu jeito, eu falo o que me vem à cabeça. Ah, é o meu jeito, eu sou mais quieto mesmo". Às vezes não é o seu jeito, às vezes é um problema, né? Às vezes não, ah, não, eu sou tímido mesmo, às vezes não se trata de timidez. Se trata de um traço mais significativo da depressão ou qualquer coisa do tipo, de muita ansiedade, né? Só que quando nós estamos convivendo com o problema e às vezes já faz muito tempo, a gente começa a considerar que aquilo é nosso jeito, que aquilo é normal, e a gente não consegue reconhecer que aquilo precisa de ajuda. Então, como faz diferença se alguém vem e me diz, né? Acho que você não está bem. Né? Você já parou para reparar como você está? Você está mais irritado, você está mais queixoso, você está mais nervoso, né? E muitas vezes a pessoa que escuta é capaz. No primeiro momento a gente não gosta, né? Porque no fundo a gente não gosta que alguém nos corrija ou nos aponte. Isso é do ser humano. Alguém que aponte para mim que eu não estou bem ou que eu estou errado, a gente no primeiro momento. Mas depois a gente é capaz de cair em si, né? Aqui também tem uma ideia bonita do Evangelho, em Lucas, aquela parábola bonita do capítulo 15, que a gente erradamente, né, padre, dizia a parábola do filho pródigo. E na verdade é a parábola do pai bondoso, misericordioso, de um pai que tem mais características de mãe, inclusive, né? De um pai que tem útero, como Deus do Antigo Testamento. E lá diz que o filho que pede a herança antes do pai morrer, depois de gastar, vai trabalhar, né? De empregado, ele come a comida dos animais.
E aí tem um versículo bonito que diz: ele caiu em si. Né? É aquele momento que eu me dou conta do caminho que eu estou tomando. E aí eu consigo muitas vezes admitir. Só que ninguém cai em si assim, acordou e diz: meu Deus, eu vou ser outra pessoa. Não acontece. É um sinal aqui, é uma situação ali, é alguém que fala com afeto para mim, acho que você não está bem. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é, dentro da liberdade que a gente tem, eu tenho mais liberdade com meu pai, talvez, do que com o patrão, né? Às vezes até o contrário, mas em geral talvez seja mais fácil ter liberdade dentro de casa do que com alguém do trabalho. Então não é que eu vá falar da mesma forma com todo mundo. Qual é a minha relação com esse patrão? Eu posso chegar com jeito, com afeto, com quem mostra preocupação e dizer para ele que eu estou percebendo que não tem alguma coisa legal ali. Talvez com outro eu tenha mais liberdade de apontar mesmo e dizer, olha, estou vendo o que você está fazendo, isso não está certo. Então a primeira coisa é oferecer ajuda, né? Agora, nem sempre a pessoa aceita. Ela não aceita porque, às vezes, ela já foi tão longe que ela não consegue mais retomar. Ela não aceita porque, dependendo do problema psiquiátrico que a pessoa pode desenvolver, ela vai precisar que aconteça algo muito grave, como essa história do filho da parábola, que só comendo a comida dos animais é que pôde cair em si, né? E aí sim, eu começo a dizer, bom, eu tentei ajudar, eu tentei apontar, eu ofereci um caminho, e se a pessoa não aceitou, eu agora tenho que fazer algo para me proteger disso, né? Sim. Então aí eu vou buscar ajuda também para mim, porque, por exemplo, eu estou num trabalho, eu ainda não consegui outro trabalho, eu não posso deixar de trabalhar aqui, né? E o ambiente é tóxico para mim, eu percebo que eu saio daqui deprimido, que eu saio daqui ansioso, mas eu ainda não posso amanhã não voltar, talvez eu precise procurar terapia, ainda que o problema esteja acontecendo porque um outro, né, sobre o qual eu não tenho controle, como você bem lembrou, não vai deixar de fazer isso, né? Então, às vezes, precisa começar por mim, ainda que quem esteja provocando isso nem seja eu, né? Agora, E sim, pode, não, pode concluir. eu só ia completar, antes de você falar, e além de eu buscar ajuda, é preciso ter clareza que em alguns casos, se me é possível me afastar, eu devo me afastar, né? Eu estou dando o exemplo do trabalho, porque não é tão simples dizer eu não vou trabalhar porque o meu colega de trabalho ou o meu superior é alguém que me intoxica, eu adoeço, eu estou tendo crise de ansiedade. Então, vou procurar um outro trabalho, vou tentar fazer um caminho para não precisar estar aqui. Mas eu não vou poder amanhã não estar. Agora, além de você procurar ajuda quando você convive com pessoas que podem te intoxicar emocionalmente, se você pode se afastar, se afaste. Ainda que seja por um tempo de pessoas próximas, como da família. Existem situações que nos adoecem tanto que a gente precisa se dar o direito de tentar preservar um pouquinho de saúde emocional, né? Eu ia dizer justamente isso, porque você comentou, né? Tem hora que você precisa se cuidar, né? Se o outro não quer ajuda e tal. Então, e você mantém um limite e procura ajuda para você também. E muitas vezes até, eu ia comentar, né? A pessoa que está tentando ajudar até não está em condições de, né? Porque já está num grau de intoxicação tão afetada por aquela relação que já não consegue mesmo, nem ela mesma consegue apontar caminhos, né? Para aquela pessoa tóxica, né? E Muito aí bem também, lembrado. porque é o cego querendo guiar o Sim, outro, né? Então não vai dar certo, né? Tem é, várias perguntas aqui ok, pertinentes aí ao que você está dizendo, vamos né? lá. Que acho que estão dentro do assunto aqui para a gente aproveitar o ensejo. É, a Valéria está colocando aqui, né? Que a pessoa, a Valéria Mariano, a Patrícia, pode ir colocando aí na tela à medida que a gente for falando nos comentários, para a gente ir revendo, né? Aí ela coloca que a pessoa tóxica é capaz de tirar a sua energia em pouco tempo. Pode deixar aí na tela, Patrícia. Isso. E é muito desgastante. Né? Acho que é um pouco do que você está dizendo aí também, né? Essa questão vai sugando de alguma maneira a sua energia, a sua disposição, né? A sua vida, né? E a gente precisa, o comentário da Valéria é interessante por isso, né? Que a gente estava falando, se dá o direito de perceber o que o outro causa em mim, né? O que eu sinto naquela relação com o outro. Porque tem relações que eu me sinto esgotado mesmo quando eu termino o contato, né? E isso Sim. já fala que talvez tenha alguma coisa que eu precise prestar atenção, né? E sempre na medida do possível, se pudesse se afastar, não se sentir culpado em fazer isso, né? Tem uma outra aqui sobre a questão da depressão. Em algum momento você comentou, né, que às vezes você mesmo já está em depressão. É da Silvia Carvalho. Ela diz, né, conviver com uma pessoa tóxica pode levar o outro a uma depressão? Olha, eu diria que não só pode, como é o mais frequente de acontecer, né? O problema da pessoa que ela mesma já está intoxicada, que ela já está adoecida, né?
é que ela começa a fazer isso com quem está junto. Por isso eu dava o exemplo de alguém que pisa no meu pé. E nós nem estamos falando aqui se a pessoa tem intenção ou não. Eu quero reforçar esse aspecto, porque mesmo que o outro não tenha intenção, não justifique eu aceitar, né? Porque senão eu vou adoecer junto, se já não tiver acontecido. Quando tem intenção, então, meu Deus, você precisa mesmo sair de perto, porque daí não é nem um problema emocional que qualquer um de nós pode vir a ter. O problema aí já se torna mais grave, porque geralmente vai ser um problema de caráter, quando o outro tem a intenção, né, de sugar você, de se aproveitar de você, de abusar de alguma maneira. Então, quando você pergunta, pode causar depressão? Eu diria, em geral, é o que mais vai causar. Crises de ansiedade, transtorno do pânico, depressão. Porque o problema da pessoa que já está adoecida, mesmo que ela não queira estar doente, e mesmo que ela comece a te adoecer sem querer, é que ela já não faz mais tanto mal a ela mesma, mas a quem conviver com. Um exemplo é a pessoa numa depressão crônica, ela se torna uma pessoa queixosa. Ela não tem culpa de ter depressão. Né? Por isso eu dizia, não é que nós estejamos aqui colocando rótulos nas pessoas. Ah, a pessoa tóxica, a gente tem que colocá-la para fora. Não é isso. Mas a gente se dá o direito de perceber, por exemplo, uma pessoa com uma depressão crônica. O que é uma depressão crônica? Que não começou ontem. Tem gente que tem depressão há uma vida e nunca identificou, nunca buscou ajuda. Aquilo quase que já colou na pele da pessoa. Como eu dizia antes, quase tornou uma segunda natureza para ela, de tanto que ela convive com o estado depressivo sem nunca ter sido tratada. Geralmente vai ser uma pessoa também queixosa cronicamente. Tudo para ela é difícil, tudo para ela é ruim, tudo para ela é um problema. Ela tem sempre uma queixa a prestar contra E alguém contamina tudo ao seu redor, né? e contamina todo mundo. Então ela já nem faz tanto mal a si mesma, porque ela já está tão naquele problema que ela começa a fazer para os outros. Então quem conviver de perto no dia a dia, seja porque é casado com essa pessoa, porque é filho dessa pessoa, porque trabalha com essa pessoa, vai perceber que não tem como não adoecer, né? Porque imagine alguém que qualquer coisa que não saia de acordo com o que ela imaginou, ela vai prestar queixa, né? Ou, por exemplo, alguém que tem transtorno obsessivo compulsivo, né? É um sofrimento para a própria pessoa. Por isso que eu disse, a primeira coisa é a gente tentar dizer para a pessoa, parece que você não está bem, você não acha que você precisava procurar uma ajuda? E eu estou lembrando disso para retomar o que você falou, Uhum. né? Às vezes, a gente não tem condições de ajudar. É exatamente isso. Você vai dizer para o outro que ele precisa, mas não vai ser você que vai fazer isso, porque senão você vai ficar doente. Eu me Sim. lembro, eu aprendi muito isso de criança. Uma vez nós estávamos na praia e estávamos já para ir para casa, né? Juntando as coisas para ir para o carro e do carro para casa. E eu me lembro dessa cena de uma pessoa na beira da praia andando para lá e para cá. Meus pais perceberam que estava acontecendo alguma coisa, foram até lá. E ele não sabia nadar, não ia entrar no mar por causa disso, e apontando a esposa que estava muito longe, porque ela colocou aquelas boias, aqueles pneus de carro que as pessoas usavam como boia, e ela entrou no mar com aquilo e foi indo, foi indo, foi É, indo. Ela não sabia voltar, ele não sabia nadar e não ia entrar. E o meu pai entrou, né, no mar para poder ajudar, e lógico que demorou, ela de fato estava bem longe, e até ele conseguir chegar nela, até ele conseguir trazê-la, né, e eu me lembro da apreensão, porque eu era criança ali esperando, né, aquilo. E o me marcou quando nós estávamos no carro indo para casa, que o meu pai disse que ela estava tão apavorada, com razão, né? Que ela não sabia voltar, ela percebeu que o pé dela já não dava mais, né? Não pisava mais no chão, não dava mais pé. não dava mais pé. A hora que ele chegou, ela começou a agarrá-lo, que ele começou a afundar também, né? No desespero de segurar nele, aí ele se afastou, né? Isso me marcou muito, foi um aprendizado para minha vida. E ele disse que falou para ela: se você ficar se agarrando em mim, nós dois vamos afogar. Então eu vou ter que te deixar, porque eu não vou afogar com você. Né? Ele disse: pode deixar que eu vou te levar. Né? Eu é que vou te ajudar. Né? Então ele é que a pegou e a puxou, ele que sabia como fazer para ajudá-la. Porque no desespero dela, ela queria se agarrar e ele estava afogando com ela. Né? Então aquilo me marcou muito. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Ajudar o outro desde que eu não afogue junto, porque daí não faz sentido. Né? É Eu vou apontar o dizer para o caminho e não outro, se agarrar no outro, né? exatamente, eu digo para o outro, olha, tem o que fazer, mas talvez não seja eu necessariamente que vou conseguir te ajudar. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. O Marcelo Misfeld, ele coloca aqui, né, sobre a questão das pessoas tóxicas. Né? A toxicidade está relacionada a características pessoais ou pode ser adquirida durante a sua infância? Olha, quando você fala, Marcelo, em características pessoais, eu estou imaginando, porque aí você faz uma diferença com o adquirido na infância, com ideia, talvez, de já uma personalidade que nasce pronta com esse traço ou algo genético. Em geral, os problemas emocionais ou psiquiátricos, ou infelizmente até os de caráter, eles não são genéticos, né? Eles não são congênitos,
eles vão sendo desenvolvidos ao longo da vida. O ser humano, ele é permeável. Isso que o Freud percebeu há mais de 100 anos, quando ele começou a se pôr na escuta dos pacientes. Ele era médico, neurologista, e a primeira coisa que ele percebeu, depois de anos, né, tentando ajudar as pessoas com histeria, obsessão, fobia, ele dizia, não tem um problema fisiológico aqui, não é de base neurológica, né? Quando ele se pôs na escuta, ele se deu conta que o ser humano é extremamente permeável às suas próprias emoções, ao que lhe acontece, ao outro, né? Às suas relações. Então, quando criança, nós somos uma esponja. Nós absorvemos tudo. Não temos muito filtro para a gente ir sabendo o que é bom e o que não é, o quanto eu posso ou não pegar aquilo para mim. Daí a importância de ambientes saudáveis para as crianças, partindo dos pais, da escola, seja o que for, porque nós deveríamos servir de filtro para as crianças, para ajudá-las, né? Então, quando a gente é criança, às vezes, infelizmente, você nasce numa família que tem um pai com problema psiquiátrico, ou uma mãe, né? Ou uma tragédia na vida de perder o pai ou a mãe, né, de alguma forma por doença, acidente, ou uma separação traumática, não que os pais não possam se separar, mas às vezes isso é feito da pior forma possível, e nós estamos ali absorvendo isso, nós somos permeáveis o tempo todo. E aí, se isso não vai sendo cuidado, o acúmulo dessas experiências, eu não estou dizendo que uma coisa e outra não vai acontecer com todos nós, porque não existe família perfeita, vida perfeita, nada disso. Todos nós vamos ter problemas, toda Uhum. família vai ter dificuldade. O que eu estou dizendo é que em algumas famílias, isso é permanente, o mal-estar, né? E aí a criança vai absorvendo e aquilo vai se acumulando. Então, se tornar uma pessoa tóxica, né? No sentido de que eu não sei me relacionar com o outro, de que eu prejudico o outro que se relaciona comigo, ou eu me torno em algum nível abusador. Lembrando que abuso nunca se refere só a sexo, né? Abuso sexual. A maioria dos abusos, inclusive, é abuso moral, é abuso psicológico, né? E eu posso me tornar essa pessoa justamente pelas influências recebidas, absorvidas, acumuladas ao longo da vida. Então, nunca é genético. Por isso a terapia vai funcionar, em alguns casos a ajuda da medicação se faz necessária, porque nós podemos ir reorganizando com a pessoa a maneira como ela se viu na vida pelas influências que ela recebeu. A Nádia, ela comenta aí pra gente, né, que pergunta, isso pode ter sido fruto de algum trauma? A partir disso que você está dizendo, a gente pode dizer que sim? Em casos mais graves, né, porque eu estou aqui diferenciando, por exemplo, um quadro de depressão, todos nós podemos ter depressão, podemos ter pânico, podemos ter ansiedade, porque isso é da vida. O ser humano, ao Aham. mesmo tempo que ele é forte, ele é frágil, né? E nós temos que lidar com esse paradoxo da nossa humanidade. Um exemplo, Jesus, que viveu plenamente a nossa humanidade. Frente à traição, à entrega que fizeram dele à morte, Lucas, o evangelista Lucas, diz que ele estava num estado de ansiedade tão violento que ele transpirava tanto que parecia sangue saindo do seu corpo, né? Diz, Verdade. eram como gotas de sangue, né? Ali na agonia do horto. Então veja que todos nós podemos adoecer emocionalmente. Isso não é nenhum demérito, isso não é nenhuma fraqueza. Isso é do ser humano. Nós podemos ser muito fortes por um lado, e Jesus foi, ele viveu aquela entrega plenamente, mas não sem ter muito medo, sem ter agonia diante daquilo. Então não vamos achar que ter algum problema seja uma deficiência. Nós podemos ter fobia, pânico, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, porque isso é da vida. E mesmo que eu não queira, isso pode acontecer e isso pode prejudicar as pessoas que estão comigo. Daí a importância da gente se cuidar. Né? Cuidar da saúde emocional nunca é só por mim, é pelos que eu amo também, meus filhos, minha esposa, meu marido, né? Meus amigos. Então isso é importante. E eu estou diferenciando daqueles traços mais graves, psiquiátricos ou até de caráter, né? Que, como eu estou dizendo, provavelmente nos casos de problema de caráter, inclusive, você não vai ter muito o que fazer, a não ser se proteger mesmo da pessoa, saber pôr limites, em alguns casos, inclusive, ter que denunciar para pedir proteção para si, né? Sim. Aí você me pergunta se é o trauma. Então, qualquer um desses quadros, geralmente, é por uma questão traumática, mas nunca pensando o trauma como uma coisa só ou isolada, né? A gente não pode pensar em trauma de que a criança ficou assim porque aconteceu tal coisa, como se fosse uma única coisa. Geralmente, é, aquilo que nos traumatiza é o que eu dizia antes, é algo repetido, é algo com que existe uma frequência ali, né, que vai me fazendo absorver de tal forma aquele conteúdo que vou tendo que adoecer diante daquilo. Então, todos nós passamos por algum trauma, só que se ele é muito pontual, pode deixar a gente por um tempo ansioso, por um tempo deprimido, e a gente depois vai absorvendo, assimilando e vai passando.
O que desenvolve uma característica ou um problema permanente que precisa de tratamento é quando, em geral, vamos pôr isso no plural, existem traumas, processos difíceis, repetidos, que foram se acumulando e eu não fui tendo como absorvê-los. Eles me desenvolvem um problema mais sistemático. Entendi. Nossa, tem muita coisa aqui ainda. Vamos lá. Ó, o João Carlos Guia está dizendo aí, ótimo tema. Está gostando aí da nossa... parabéns. Tá com Loreto e Yara aí, hashtag, né, para ser sorteado pelo bolo aí, ó, quer ganhar o bolo. A Valéria também está dizendo que está adorando a live. Valéria Mariana aí, ó, gostando muito da live. Tem várias pessoas, né? O Dinete lá do Rio de Janeiro, acho que é do Rio, se não me engano, ela mandou aí também. Isso, o Dinete Consentino mandou também, boa noite e tal, tá acompanhando a gente lá, elogiou aí também. Tem algumas perguntas aqui, Rodolfo, que tem muita coisa chegando. Primeiro, o Alexandre Riquelme tá lá para trás, Paty, a pergunta dele, foi logo lá no início. É possível mudar uma pessoa tóxica para melhor? E como, né? Acho que, de certa forma, até mencionou lá, quando apontar o tratamento, aquela coisa. Exatamente. Lá, né? Eu acho que a gente, é o que eu estou dizendo, a gente precisa manter a esperança sem ser uma pessoa ingênua, né? Ser alguém esperançoso não quer dizer que eu tenha ingenuidade frente ao outro. É possível que uma pessoa melhore, claro, todos nós, né? Todos nós. Agora é preciso buscar os meios, né? Eu não posso achar que a pessoa vai melhorar porque não, ele vai melhorar porque ele está rezando. Rezar ajuda muito. Só que se eu estou doente, eu preciso dos meios pelos quais eu vou conseguir me tratar. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um capítulo bonito no livro do Eclesiástico, né? Na nossa Bíblia existe o livro do Eclesiastes e o livro do Eclesiástico. No livro do Eclesiástico, no capítulo 38, diz assim: se você está doente, você ore a Deus e dá lugar ao médico, a quem ele deu sabedoria para te tratar. Né? Então, a questão é, primeiramente, a pessoa tem consciência de que ela não está bem e de que, além de não estar bem, ela prejudica os outros? Se ela não tem consciência, eu posso talvez ajudar, como eu citava antes. A primeira coisa é dizer, acho que você está precisando de ajuda. Depois, a pessoa até pode entender que ela não está bem, mas ela pode não estar buscando os meios. Não me adianta só saber que eu não estou bem, né? Se eu não busco os meios. Tudo ajuda. A pessoa diz, não, mas eu faço exercício físico, isso vai melhorar. Fazer exercício físico ajuda muito. Ah, mas eu estou rezando, vai melhorar. Rezar ajuda muito. Então, tudo que você puder fazer, cuidar da sua alimentação, se é possível, fazer exercício físico, ter a sua espiritualidade, tudo isso compõe. Mas se trata disso que nós estamos falando hoje aqui na live, de ter desenvolvido uma característica que eu não consigo mudar sozinho, né, que me faz mal e também ao outro, eu preciso primeiramente ter consciência disso e buscar os meios. Né? E para isso precisa ter tratamento. Todas as outras coisas podem ajudar, mas não vão resolver. Né? Então, isso é um critério para a gente, mas também para a gente saber quando se afastar do outro. Esse outro com quem você convive e que é uma pessoa que está te adoecendo, ele tem consciência? E tendo consciência, ele busca o que é preciso para se tratar? Se ele não faz isso, aí não é mais ter esperança. A gente precisa guardar a esperança, né? Porque todos nós podemos melhorar. E é preciso que a gente tenha esperança na gente mesmo e no outro. Esperança, inclusive, é uma virtude teologal, né? Além de uma capacidade humana. É uma graça de Deus, né? Mas não podemos colocar a esperança no mesmo patamar da ingenuidade ou da expectativa. Ter esperança é mover os caminhos para chegar naquilo que a gente precisa para melhorar. A expectativa é só dizer, não, vai dar certo, a gente dá aquele tapinha no ombro do outro, ou da gente mesmo, e diz, vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem como, se a gente não está fazendo nada? Então, se o outro que está te adoecendo, ele não faz o que precisa, você daí tem que se dar o direito de dizer, olha, desse mato não sai coelho, né? Então, deixa eu pegar aqui minhas coisas, porque senão daqui a pouco quem não está bem sou eu. É o que a Gabriela Santos aqui, ela tá concordando com você, tá dizendo, é isso mesmo, muito bem, rezar só não funciona, ela tá botando aí. E Deus é maravilhoso, tanto que temos médicos talentosos para isso, é isso mesmo. A Karina ainda comentou aqui sobre a inteligência emocional, né? Ela botou aqui, excelente conteúdo, inteligência emocional, saúde, a pessoa tóxica sofre muito e faz com que estão ao seu redor também sofram, né? Tem um comentário aqui da Patrícia Monteiro ainda, que ela comenta aquela ideia que a gente falou lá atrás, às vezes nós é que somos tóxicos, né? Ela está colocando aí, a gente tem que se dar conta disso também. E aí,
o Rafael, cadê o Rafael Braga, tá aí também, é possível, ele botou aí, meu irmão, tá, tá lá no Rio acompanhando a gente, tá? É Eu ia possível perguntar que se esse Braga é o seu Braga. é possível que uma pessoa tóxica se reconheça como tal e busque mudança por conta própria? Na minha família tem vários tóxicos e intoxicados. Está denunciando a família toda aí, ó. É a grande família, ó. Essa família é muito unida. Então, Tá lá, ó. e vai ser difícil a família que não tenha, viu? Pois é. É quase um episódio dos Simpsons. É. Que Mas já não é, ó. consegue prever tudo, né? É isso aí. A Elaine tá botando a live, é muito legal. Ela lá do Rio de Janeiro, em Vargem Pequena, lá Que no bom. Rio. Tá acompanhando a gente lá. E aí? Eu acho É possível? difícil que a pessoa se dê conta sozinha, viu? É difícil. Ou alguém muito próximo dela, que ela tem consideração, ela vai ouvir por considerar o que esse outro está dizendo, e por isso eu repito o que eu falei mais uma vez hoje, né? Se você tem liberdade para dizer isso para alguém, diga com afeto, né? Mostre para a pessoa. E Deus queira que ela aceite e se dê conta. Ou, infelizmente, vai ter que ser como a história da parábola. Às vezes, a pessoa só pode cair em si do quanto ela está se prejudicando e prejudicando quem está com ela quando algo muito grave acontece. E é muito triste quando só isso é capaz de mobilizar a pessoa. Né? Então, é muito difícil que sozinho a gente se dê conta se a gente está sendo tóxico. E por isso a gente precisa ser capaz, um exercício pessoal, né? Alguém aí tinha comentado, e o Felipe leu, né, é que nem sempre é o outro que é tóxico, é a gente. A gente fazer o exercício de ouvir o que as pessoas vão nos dizer. Não quer dizer que todo o outro esteja certo, não. Patrícia Não quer Monteiro botou dizer tá aí isso. na tela aí, ó. Exatamente. Quem é tóxico, é como ela está dizendo, às vezes somos nós e a gente não percebe. Não quer dizer que tudo que o outro diga a meu respeito seja verdade, não é isso. Né? A pessoa também pode estar equivocada, etc. Mas a primeira atitude nossa deveria ser da gente não se defender, se justificar. Não, eu não sou assim, não, eu não faço isso. É duro ouvir, mas a gente precisa fazer o exercício. Alguém chega e me diz, olha, Rodolfo, você fez isso, ou você é assim, ou você se comportou daquela maneira. Nenhum de nós gosta de ser corrigido, como eu falei. Não, tem problema. Mas vamos fazer o exercício de escutar e depois levar isso em conta. Se você tem fé, quando você for fazer sua oração, você reza isso também. Diz, olha, Deus, eu ouvi isso aqui e o Senhor me ajude a ver se é verdade. Se você já faz terapia, você leva isso na terapia e fala, olha, meu marido, ou meu filho, ou meu vizinho, ou meu amigo me disse isso. Né? Eu estou aqui pensando se é verdade que eu faço assim, ou seja, assado, e nem me dou conta. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o exercício da humildade. E a humildade aqui não é ser bonzinho, não, não é baixar a cabeça. Não tem nada a ver com isso, não. Porque às vezes o outro está errado. Né? Eu gosto muito de uma definição da grande Santa Teresa d'Ávila, né? Aquela mística espanhola, reformadora do Carmelo. Santa Teresa diz: a humildade é a verdade. Né? Então, a humildade é a verdade. Não é aquela coisa passiva de abaixar a cabeça, de ser bonzinho. Não tem nada a ver com isso. A humildade é a verdade. E até a palavra humildade é bonita, porque ela tem na sua raiz, né, a palavra humus, do latim, né, terra. Humilde não é quem é bonzinho, abaixa a cabeça, tem nada a ver com isso. Humildade é ser permeável. O que é a terra? Daí vem a palavra humus, úmido, né? Ou seja, o que é humus ou terra úmida? É aquela terra que não está seca, que a chuva pode penetrar. Humildade não é, repito, ser bonzinho, ou ser bobo, ou abaixar a cabeça. Humildade é deixar que algo penetre em você. Escutar o que o outro diz. Levar em conta. Né? E assumir essa verdade, que nem sempre é agradável, mas é a única forma da gente se transformar. Então, da mesma maneira que a gente está aqui dizendo que pena quando o outro não é capaz de nos ouvir e levar em conta que ele é tóxico e procurar ajuda para mudar. Mas a gente também tem que fazer o exercício, porque se for a gente uma pessoa tóxica, a gente está incorrendo no mesmo erro, que não é ser tóxico em si, porque às vezes isso aconteceu sem a gente querer, mas de não ouvir o que o outro está dizendo e procurar ajuda. Então, o exercício da humildade enquanto alguém que é como a terra, que se deixa penetrar, que não fica se defendendo, se justificando, se explicando. A gente tem sempre uma resposta para dar quando alguém aponta um defeito da gente. E a primeira coisa que a gente tinha é que ouvir, amadurecer e, se o outro tiver razão, procurar a maneira de melhorar. Essa definição de humildade que você está trabalhando aí, eu sempre procuro trazer para as minhas reflexões na homilia, né? Que é muito
é muito pertinente, né? O crescimento acontece, né? O crescimento e o fruto, né? Só acontecem quando a gente reconhece o humus que está ali, né? E a planta ela brota justamente da força do seu humus, né? Do humus que tem em torno dela ali e vai e faz com que ela cresça, renasça, né? Brote, viva, né? Eu tive lá no convento de Santa Teresa em Ávila, né? Há uns anos atrás e é encantador, né? É um lugar que inspira. Sou devota de São João da Cruz, né? Que era o mestre Oh, espiritual dela, então mestre, São já João estou grande bebendo da fonte aí, espiritual. ó. É, não, São Eu João e Santa queria. Teresa são maravilhosos, né? São espetaculares. É É, uma pena que são tão pouco populares, né? é Porque é verdade. uma literatura difícil também, né? Profunda, né? Mexe Muito, muito com a nossa humanidade, né? muito. Tem vários comentários aqui, enquanto eu estava anotando aqui, estava lá e cá, né? Ok. E aí a Ana Júlia está dizendo aqui que em casa tem muitas pessoas tóxicas e ela está dizendo que está aprendendo muito, né? E aí está acompanhando a gente. É uma jovem, né? Que está passando um momento agora de tratamento, de orientação aí, mas vai Que sair bom, dessa, se Deus que quiser. bom. A Mercedes, lá do Rio de Janeiro, Mercedes Pimenta, está dizendo aí que está adorando aí a live, está aprendendo bastante, está perguntando se não tem sorteio para Cascadura no Rio. Mercedes, infelizmente, não tem. Eu tenho que fazer uma live só para o Rio aí, ó. A Sebastiana, lá do Rio, também está dizendo que está bombando aqui a live, ó. Brincou com a gente aí, o Rio de Janeiro parou. Legal aí, ó. Você sabe que a nossa segunda maior audiência, tanto no Instagram quanto no YouTube, Facebook e tal, é no Rio de Janeiro, cara. A primeira em Guará, a segunda no Rio. Depois vem Aparecida região, Tá pra você ter vendo? ideia. Tá vendo? É, o Fernando Rivero aí tá dizendo que a live de alto nível aí, ó. Parabéns. Ó, o nível tá alto mesmo aqui, ó. A gente não entra pra brincar, não. É, e aí, a Franciane e o Marcelo, eles colocaram um ponto aqui que tem a ver um com o outro, né? Primeiro, a da Franciane, que é um comentário, e depois do Marcelo, que é a pergunta. Tá. Nessa pandemia, infelizmente, não está tendo atendimento na área da psicologia presencial, eu acredito, né? Porque Sim. online o pessoal está fazendo aí. Aí fica mais difícil para dividir muitas das situações. E aí, o Marcelo Misfeld, ele faz uma pergunta, né? Nesse momento da pandemia, essa incidência de tóxicos intoxicados pode aumentar? Como podemos nos prevenir? Né? É uma situação difícil também, né, cara? A caneta Eu caiu acho aqui. que Tô a tentando pegar aqui, ó. pandemia colocou a Opa, gente foi. numa situação delicada. Se por um lado isso pode aumentar, e tem aumentado, infelizmente, né, nós estamos acompanhando aí relatos de mulheres que estão sofrendo abuso justamente porque estão em casa e não tendo contato fora. A chance de sofrer isso é muito maior. Ou mesmo que não seja um abuso diretamente, né, o fato de estar em casa 24 horas com alguém que antes você já convivia, mas talvez porque saía para estudar, para trabalhar, ou mesmo que fosse para dar uma volta, para espairecer, agora não está acontecendo. E de repente aí isso está aflorado. E a gente precisa pensar, obviamente, no lado, infelizmente, triste e ruim, além de todos os outros, né, pelas consequências do Covid, da pandemia, mas esse também da convivência com pessoas tóxicas, da gente poder adoecer mais por conta disso, mas como uma oportunidade. Eu acho que algumas coisas estão vindo à tona e que precisavam vir, para que a gente possa então decidir o que fazer com elas. Porque o ser humano, e eu me incluo, porque eu estou dizendo o ser humano mesmo, todos nós, temos uma tendência de não queremos soltar daquilo que a gente já tem, mesmo que seja ruim. Né? A sensação de soltar de algo que eu já conheço, e que mesmo que esteja me fazendo mal, curiosamente me traz segurança, porque já me é familiar, a gente tem a tendência a não querer soltar, a não querer mudar, a não querer tentar outra coisa. E a gente vai até passar do limite, muitas vezes, quando a gente também já adoeceu. O que a gente pode tentar nesse momento, já que não é escolha nossa, o confinamento, a pandemia, já que às vezes o que existia está muito aflorado pela convivência intensa, é dizer, é preciso que venha à tona e a gente então pensar o que vai ser feito com isso, né? Para a gente parar de ficar pondo panos quentes, porque eu via menos, convivia menos, porque eu trabalhava muito, ficava fora de casa, e agora dizer, meu Deus, é essa situação. E o que dá para fazer com isso? Porque eu não quero conviver com isso para o resto da vida, né? Então, ser capaz de reconhecer o que está acontecendo, o que faz mal e o que a pandemia, por conta do isolamento, às vezes está esfregando na nossa cara, né? Que é a nossa realidade que a gente não queria admitir. Porque, como eu acabei de dizer, às vezes a gente não quer soltar, mesmo que esteja nos fazendo mal. Porque o ser humano tem a tendência a querer ficar naquilo que é familiar, naquilo que ele já conhece e que por isso dá a sensação de segurança. Quando, na verdade, ele tem que buscar muito mais a saúde do que a segurança. Né? Porque não adianta se sentir seguro, pelo menos isso aqui eu já sei como é, e estar aos pedaços,
quando essa história terminar. Sim. A grande dificuldade aí é que muitas vezes as pessoas põem os panos quentes, conforme você está falando, e vão protelando o sofrimento, né? E na verdade não resolvem. Normalmente a gente faz isso de uma maneira mais velada, né? Com a questão da ocupação, do trabalho, das situações do dia a dia, a gente vai de alguma maneira levando ali com a barriga, escondendo o fato, porque ele não é tão agressivo, dá para levar, então vou aguentando. Na medida em que isso aparece de maneira mais evidente, como é o caso agora da convivência em vista do isolamento social, da pandemia e tal, a convivência aumenta, né? E as pessoas são obrigadas de certa forma, ali, a estar juntas, né? Isso vem à tona e muitas vezes vem o desespero, porque não tem mais como esconder, jogar para baixo do tapete, né? E aí ou eu trato ou eu vou ficar doente. Exatamente, exatamente. E daí, né, a história da terapia, embora a gente não esteja atendendo presencialmente, para poder contribuir, inclusive, nesse momento com menor circulação de pessoas, porque, em geral, na terapia, como cada um tem seu horário, né, não tem muito perigo de aglomeração, né? Mas, mesmo assim, nosso Conselho de Psicologia tem pedido que a gente contribua, tentando atender nesse período online, para menor circulação de pessoas e tudo isso. Mesmo sendo online, você que ainda não faz terapia deve procurar, porque, na verdade, é uma necessidade esse suporte em momentos assim, onde talvez, como o padre acabou de dizer, não dá mais para pôr debaixo do tapete, e você vai precisar de Verdade. suporte, né? Porque é muito difícil, embora você talvez não tenha mais como negar qual é a realidade do seu relacionamento, do seu entorno, da sua vida, só saber não adianta, já é um grande passo. Mas, assim, às vezes a gente não sabe os caminhos, não sabe os meios, e pedir ajuda. Se você puder procurar terapia, mesmo que seja agora online, procure. Se não der para ser a terapia, um amigo, uma amiga, alguém da família que você saiba que tenha condições de te ouvir, que tenha maturidade para tentar te ajudar. O que você precisa é dar a mão para alguém puxar você, porque a gente não se pega pelos próprios cabelos e se tira da situação, né? A gente precisa que alguém dê a mão para a gente, isso é imprescindível. E existem pessoas e existem meios para isso, né? A Meire até citou aqui, né, que está sendo muito, muito útil para ela, que lida com pessoas no grupo de oração, né, atendendo as pessoas ali em É oração, verdade, e é está tendo uma verdade. orientação aí para como lidar, como pelo menos encaminhar a pessoa, né, procura Ótimo, ajuda e é tal, né, verdade, é legal verdade. isso, né. Que A bom. Ed Roma está dizendo aí também que a pessoa que muitas vezes doente, completamente tóxica, é a pessoa que adoece também todos ao seu redor, né, e muitas vezes ela não consegue reconhecer que está tóxica, né. É, E aí a Suzana coloca aí, eu acho que tem a ver com o que a Ed Roma comentou, eu acho que de certa forma ela até responde a pergunta da Suzana, né? A toxicidade é contagiosa, né? A Ed Roma acabou respondendo aí que sim, né? Porque na verdade vai contaminando tudo, né? Todo mundo ao seu redor, né? falando da audiência no Rio de Janeiro, e eu nem posso imaginar por que será, né? Ah! Imagina! Eu, Falando, eu vou dizer, eu vou usar a expressão de um professor de metafísica que eu tive, Gerardo. Era um senhor bem velhinho já, né? Muito católico e tal, né? Muito religioso e muito tradicional também, né? E ele dizia, né? Seus pobres diabo, vocês são os pobres diabo, né? E eu vou dizer dele, né? Eu sou um mero pobre diabo, né? O Gerardo era um tomista nato, assim, né, cara? sei, Ele sei. ele gostava, ele inclusive participou de tradução, como a do Giovanni Legal. Reale, né, e de autores, né, da filosofia, né, e Gabriel Marcel e tal. É um cara muito, muito safo, né, já morreu, infelizmente, né, mas sou muito querido. E ele dizia, um Era o pobre diabo, pobre eu posso diabo. dizer, né, eu sou um pobre diabo, né, pobre diabo que tá aqui conversando, né. Então, mas É, falando no Rio, viu? Eu acho que esse exemplo diz muito. Não tem essa cena que eu vou contar no filme, mas recomendo quem puder assistir sobre a Nise da Silveira, uma psiquiatra que trabalhou a vida toda no Rio de Janeiro. Um filme lindo que se chama Nise, O Coração da Loucura. Que conta, ela era uma mulher, a primeira mulher a cursar medicina na Universidade da Bahia, embora ela fosse de Alagoas. E quando ela termina a universidade na Bahia, ela vem para o Sudeste, vai para o Rio de Janeiro, para fazer residência em psiquiatria. Mas vocês imaginem o que era isso na década de 20, 30, 100 anos atrás. A psiquiatria não tinha tudo que hoje a gente tem de ajuda, de medicamento. Então, muita gente ainda tem medo de psiquiatra, de psicanalista, de remédio, porque tem essa ideia antiga, né, de tratamento de choque, literalmente, né? E a Nise, como uma mulher, né, não por acaso muito sensível ao sofrimento das pessoas, se recusava a esse tratamento.
E aí ela começou a revolucionar o hospital psiquiátrico, porque ela foi à procura de coisas para ajudá-la. E ela descobriu a psicanálise, que já era praticada no Brasil, mas não era o que é hoje, obviamente, 100 anos depois. Ela foi para a Europa estudar um período para conhecer a psicanálise. Ela conheceu pessoalmente o Jung, que é um nome importante aí também nessa história, né? Ela foi para a Suíça. Sim. Ela fez um intercâmbio a vida toda com a escola de psicanálise de lá. E a Nise revolucionou o tratamento psiquiátrico através da psicanálise, né? E ela dizia uma coisa muito importante para os funcionários do hospital e Olha o filme aí. ao filme aí. O pessoal é rápido, isso é uma beleza, né? É isso que É. a Glória Pires fez belamente a personagem da Nise, o coração da loucura, exatamente. Ela dizia que todo mundo no hospital deveria se procurar ajuda por trabalhar com aqueles pacientes. Então, quando nós falamos de hospital psiquiátrico, nós estamos falando, inclusive, de casos até mais graves, né? E ela dizia para as famílias, porque o objetivo da Nise não era mais que a pessoa fosse morar no hospital psiquiátrico, como era antigamente. Hoje nós tivemos uma grande revolução no tratamento, com os CAPS, com as casas de apoio, mas na época ela foi pioneira nisso. Então, ela queria tratar o paciente e reintegrá-lo na sociedade, na família. E ela dizia, olha, eu gosto de ler a Nise, as coisas que ela deixou escrita, falada, né, gravada, que eram coisas muito simples, para todo mundo entender. Ela dizia, a doença emocional é igual pegar piolho. Você nem vê quando ele está vindo para sua cabeça. Basta estar perto de alguém que também tenha. Né? Então ela falava isso com toda simplicidade. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, é muito verdadeiro. Porque né, a gente não vê um piolho vindo para o nosso cabelo, para a nossa cabeça. De repente está lá você coçando, porque uma criança na sala de aula com piolho, tadinha dela, que nem sabe, mas está passando para todo mundo. E a criançada Verdade. toda vai ter, e ninguém viu o piolho voando de uma cabeça para outra. Ele passa que é uma beleza. Ai, Então a ai. Nise dizia: quem tem pessoas em casa ou que trabalha com pessoas assim, se ela não vai procurar ajuda, procure você. Porque é muito fácil se contaminar com isso. Quando você diz contagioso, não é contagioso como o Covid, não é um vírus que passa assim no ar. Mas a gente vai se contaminando por conviver sem perceber. Igual o piolho que de repente já está coçando na nossa cabeça e a gente nem viu ele chegar. Mas só de estar perto de alguém que tinha, a gente também pode começar a ter. Verdade. Rapaz, a gente já tá com 1 hora e meia aí de Nossa, live. Eu falei pra você, né, que passa rápido, a gente vai conversando quando vê muito, o tempo já muito. foi, né? Com É vinhozinho, então, verdade. passa mais rápido ainda, ó. Mais ainda. Eu queria só fazer uma pergunta antes da gente finalizar. A gente falou de relações abusivas, né? A gente comentou aqui sobre questão de violência, tanto física quanto emocional, né? A questão psicológica, né? De dominação, de exploração, a gente chegou a comentar. Falou aqui de matrimônios, né? Que são tóxicos. É claro que na base da pincelada, que não dá para a gente explorar tudo, aqui a coisa, né, é longa e ao mesmo tempo o tempo é curto. Mas eu queria que você pudesse comentar, por exemplo, também aquelas relações de inveja, ciúmes, relações muitas vezes que são, você falou aí dos frutos, né? A gente identifica a árvore pelos frutos. Então, há muitas relações, por exemplo, de trabalho em que são caracterizadas por trapaças, por injustiças, de, essas relações elas podem ser consideradas também relações tóxicas. Então, ciúmes, invejas, trapaças, injustiças. Então, esses elementos podem caracterizar relações tóxicas também? Então, são, tirando a trapaça, né? Os ciúmes, a inveja, são sentimentos humanos. Assim como nós falávamos antes do direito de sentir raiva de quem me faz mal, que também é humano. Eu não preciso fazer o mal para a pessoa, mas eu me dou o direito de sentir raiva do que ela fez comigo, porque a raiva é um termômetro e, inclusive, me ajuda a conseguir me proteger da pessoa. Então, os ciúmes, a raiva, a inveja, qualquer um desses sentimentos são humanos. Porém, eu vou usar um exemplo muito simples também, como a Anise falava do piolho. Eu digo, é igual assar um bolo. Você tem aquele ponto certo, porque ou você tira o bolo sem estar assado, ou você deixa ele queimar. Né? Você tem que chegar naquele ponto em que ele fica bom para ser comido. Então, qualquer sentimento humano, a gente tem que saber que ele é normal, seja em mim, seja no outro. Existe o ciúme, existe a inveja, existe a raiva, só que em algumas pessoas isso passou do ponto, como um bolo que você deixou no forno mais tempo do que devia. Né? E aí já vai ter um problema.
Então, existe os ciúmes porque, puxa, eu gosto tanto dessa pessoa que eu queria que ela ficasse mais comigo, mas ela também tem que ter aquele, ela vai para o trabalho, ela tem um amigo, ela gosta de outra pessoa. Existe aquele ciúme onde eu me sinto no direito de ter posse do outro, né? Existe a inveja de eu olhar e falar, puxa, eu queria tanto fazer aquilo que a pessoa faz, ou é, conseguir aquilo que ela consegue, e aquilo me falar, olha, eu preciso melhorar muito, né? Ou aquela pessoa que tem a inveja e que torna isso motivo de competir com o outro, de querer destruir o outro, né? Então, existem os sentimentos numa normalidade. Existem pessoas que foram ficando adoecidas sem perceber, que os sentimentos foram ficando no forno mais do que precisavam, passaram do ponto. Isso, sim, torna a relação delas com o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, os amigos, muito ruim, muito prejudicial, inclusive chegando às vezes a situações graves, né? Pessoas motivadas pela inveja ou pelos ciúmes podem ser capazes de gravidade na relação. Mas mesmo quando não se chega nesse extremo, é muito ruim conviver com alguém que o tempo todo está me invejando, tendo ciúmes, querendo me controlar, querendo ter posse da minha pessoa. E aí, de novo, a gente reforça. É um direito que eu tenho de me afastar, de pôr limites, de filtrar, porque eu não posso me colocar nesse lugar de ficar na mira de um sentimento que o outro não soube cuidar, passou do ponto e que vai se tornar prejudicial para mim. Então, a raiva, a inveja, os ciúmes, a gente não precisa ter medo desses sentimentos na gente. Mas a gente tem que saber se eles estão naquele ponto onde isso é saudável ou quando eu transformo o outro num objeto. Acho que o ponto é este, né? A gente sempre tem que se perguntar, o que eu sinto transforma o outro num objeto? Ou seja, eu me sinto dono do outro, eu tenho posse do outro, eu quero controlar o outro, eu quero fazer melhor que o outro? Ou será que o sentimento que alguém tem por mim me torna um objeto? Ele se relaciona comigo como se ele pudesse me controlar, ser o meu dono, mandar na minha vida, me machucar. Quando nós deixamos de ver o outro, ou quando alguém deixa de me ver como pessoa e como dignidade, geralmente a coisa passou do ponto, vai ser tóxico e a gente precisa se cuidar para saber sair dessa. Se o limite não é suficiente, se eu colocando limites ali naquela relação, na invasão da pessoa, no modo de ação dela sobre mim, se o limite não é suficiente, então eu posso partir para o afastamento. Deve romper, deve se afastar. Em alguns casos, a pessoa mesmo assim não admite, e aí a gente deve, inclusive, procurar os meios legais para isso acontecer, né? Porque Eu a gente precisa ter esse direito. sempre digo, até nas orientações que eu faço, né, das confissões e tal, e dos aconselhamentos, né, que existe uma diferença entre manter o respeito pela pessoa e viver de amores com a pessoa, né? Eu devo tratar com dignidade, com respeito, mas eu não preciso viver de amores numa relação de amizade, de profundidade com a pessoa, porque aquilo ali, de alguma maneira, me violenta, me faz mal. Então, nesse caso, o distanciamento, quando o limite não é suficiente, o distanciamento é a melhor solução. Exatamente. A Elaine Sweats, acho que eu não sei o nome aqui direitinho, né? Isso, é um nome diferente. Ela está dizendo, ótima live aí, parabéns, muito aprendizado. A Fran também está agradecendo aí pelos ensinamentos que a gente tem aí desenvolvido ao longo dessa live aí. E é legal, né, Rodolfo, a gente poder trazer elementos aqui de formação humana, né, cara? Porque a gente entende o cristão não só como um ser religioso, né, que reza, que vai lá na igreja, que participa da missa, mas é o ser que vive constantemente, né, em relação, também em conflitos, em aprendizado, né? Isso é legal a gente abordar aqui, né? É ótimo, é importantíssimo, né? Bom, quase 1h40 já que a gente está junto. Infelizmente, a gente tem que fechar aqui. Eu queria, antes da gente fazer o encerramento, fazer o sorteio aqui do nosso bolo aí, porque o pessoal mandou aí a hashtag LoretaIar, né? Que é daqui da região, Guará, Aparecida, Lorena. Hoje a gente está com